Boa tarde, povo de Deus. Aproveitando mais uma vez, mais uma oportunidade de estar fazendo novamente mais um vídeo para o canal, um vídeo voltado para a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o 2 Crônicas, o capítulo 12, algo que eu realmente considero, primeiramente, toda a palavra de Deus eu considero extremamente importante, toda ela é apta a ensinar, mas hoje eu vou trazer algo que o Espírito Santo muito me inspirou, focado em decisões dos pais, como afetam os filhos, ou como que, às vezes, naquela questão de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, né, o que temos que tomar cuidado de como fazermos para não influenciarmos negativamente o futuro da nação, o futuro da palavra de Deus, o futuro da nossa família. Vou estar me atendo à palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 12, onde diz assim a palavra do Senhor. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 100.200 carros e 60.000 cavaleiros, eram inumeráveis a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram a Jerusalém. E disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Irmãos, algo que é muito interessante para o Arlindo nessa palavra, voltado exclusivamente nessa palavra, é o seguinte. Primeiro, Roboão teve condições, o reino confirmado nas mãos dele, ele teve condições de se firmar na presença de Deus. Ele conhecia o Deus do seu pai. Infelizmente, aqueles que não conhecem tanto a Bíblia, Roboão era o filho que veio a reinar no lugar de Salomão. E não sei se conhecem a história, mas Salomão era um homem de Deus, onde recebeu sabedoria extrema, recebeu riquezas como nunca, mas por causa de algo que ele fez, que foi não andar coerentemente com a palavra de Deus, ele se desviou muito das promessas do Senhor e dos caminhos do Senhor. Ele acabou fazendo o que não deveria ser feito. Onde que diz isso? Diz em 1 Reis 11:33, vou estar voltando para explicar aqui, em 1 Reis capítulo 11:33, explica o que foi que houve com Salomão, o porquê que ele se desviou da presença do Senhor. Diz assim, porque Salomão me deixou e se inclinou a Astarote, deus dos Sidônios, a Quemós, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Davi, por causa do amor das mulheres que ele teve, Salomão, por causa do amor das mulheres que ele teve, ele transgrediu muito na presença do Senhor. Para vocês verem o que eles fizeram aqui em 1 Reis 11:33, foi algo muito sério. Eu deixo um conselho que eu ouço dos grandes pregadores hoje. O seu começo é importante. Começar na presença do Senhor é extremamente importante. Mas é aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o mais importante é como você termina. Eu, Arlindo, particularmente, creio que Salomão arrependeu muito, porque veio a ele a profecia, né, do profeta, falando com ele o seguinte, olha, por sua causa, eu vou rasgar as 10 tribos, as 11 tribos, né, vai ficar 10 com o seu servo, e uma ficará
com seu descendente por amor ao meu servo Davi. Quer dizer, ele ainda falou assim, olha, por causa do que Davi fez, a retidão de Davi, eu vou manter, porque eu prometi manter uma lâmpada para Davi. É algo muito sério, porque Salomão era um homem sábio, Salomão era um homem de extrema sabedoria. E em Jó capítulo 28, 42, se eu não me engano, é algo mais ou menos assim, diz assim, que o entendimento é o temor do Senhor, e a sabedoria é apartar-se do mal. Então, ele tinha sabedoria, Salomão, sim, mas ele não se apartou do mal, O princípio principal da sabedoria, Salomão não fez, que é se apartar do mal. Por que se prostraria a outros deuses, sendo que Deus diz que odiava isso, né? A gente comete transgressões no meio do caminho, a gente comete erros na nossa caminhada, isso infelizmente é o processo de crescimento, porque Davi também cometeu erros na sua caminhada, só que houve um coração voltado para arrependimento. Isso, quando é tratado, se arrepende. A melhor coisa de um coração contrito, um coração voltado para Deus, é um coração que se arrepende das coisas erradas, das suas transgressões. Mas se atendo de novo na palavra, Roboão, ele viu tudo que o pai dele fazia, né? Infelizmente viu tudo que o pai dele fazia. Ele viu que o pai dele praticava, então muitas coisas também se espelhou no pai dele. Mesmo sabendo da história do seu avô, né? Ele provavelmente ele não viu, mas ele sabia da história, ou ele era muito criancinha ainda, muito pequenino, quando aconteceu isso, porque na realidade, se a gente vê lá em 1 Reis 14, 21, fala que Roboão começou a reinar com 41 anos de idade. Vamos lá, só para não ficar na nossa palavra, 1 Reis 14, 21 diz assim, olha, 1 Reis 14, 21, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. Então ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Porém, em 1 Reis 11, 42, fala que Salomão começou a reinou 40 anos. Se Salomão reinou 40 anos e Roboão, seu filho, começou a reinar com 41, então automaticamente Roboão tinha 1 ano quando Salomão foi conclamado rei. Então Roboão não pegou a fase do seu avô Davi. Era uma criancinha recém-nascida, então provavelmente algumas coisas que Salomão já começou ali, que Salomão já tinha uma esposa já desde o início, que não era também do povo de Deus, ela casando com Salomão já no início ali, antes dele ser rei, já provavelmente já era uma estratégia política, e Salomão copiou muitas estratégias políticas. Eu vejo grandes pregadores hoje falar que se Salomão tivesse usado, mesmo em tempo de paz, se Salomão tivesse usado a sabedoria dele voltada para erguer o reino de Deus, seria esplêndido. Só que, infelizmente, Salomão, com a sabedoria, ele ergueu em alianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as alianças que a gente faz, né? Alianças são perigosas. Você pode até fazer alianças sabiamente, mas não abra concessões do reino de Deus. Hoje as igrejas têm sim que fazer alianças, mas não abrir concessões. E muito perigosas alianças, tá? Faça uma aliança entre si, não faça aliança com o mundo, não faça aliança com muitas coisas. Deus vai te levar às vezes para locais que você vai ter que fazer alianças, mas não abrir mão dos seus princípios. É algo que eu deixo muito claro, que eu entendo muito claramente na minha vida, que eu entendo muito claramente no querer de Deus. Mas voltando para a palavra de Deus sobre o processo de Jeroboão, é que na realidade, quando foi tomado o reino de Salomão para entregue nas mãos do seu servo, que na realidade foi no período de Roboão, foi entregue 10 tribos na mão de Jeroboão, que era um servo de Salomão que tinha fugido para o Egito, e uma tribo na mão de Roboão. Isso está lá em 1 Reis, entre o capítulo 11, do 29 ao 40, a partir do versículo 30. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasguei o reino da mão de Salomão, a ti darei 10 tribos,
Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou, né? Aí fala que é o que ele fez. Porém não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida. Por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei, a saber, as 10 tribos te darei a ti. E ele alertou, o profeta Aías alertou a Jeroboão o seguinte: se andares nos caminhos do Senhor, se ouvires as palavras que o Senhor te diz, se andares com um coração voltado como o filho Davi, te farei uma casa firme. Mas Jeroboão também acabou, né, por medo, ele acabou fazendo algo terrível, que por medo ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um na cidade, um no extremo, que era na cidade de Dan, e outro na cidade de Betel, e fez um estrago violento no povo que viria a se chamar o povo de Samaria, que era um povo que estava cultuando também ídolos. Então a gente tem que entender muitas coisas de Deus. Primeiro não entender, primeiro buscar de Deus. Mas para Jeroboão tinha sido avisado que ele não faria assim. E o engraçado é que foi alertado também através do profeta Aías que porque ele não seguiu os caminhos do Senhor seria castigado. E uma das últimas coisas que o profeta Aías fez foi avisar que o filho dele morreria, porque a esposa de Jeroboão, lá em 1 Reis 11, 14, 12, ela se disfarçou e foi até o profeta Aías. Né? Jeroboão pediu que ela fosse até lá, para ver o que aconteceria com o menino. Mas foi avisado para Aías. Irmãos, o que as pessoas não entendem é o seguinte: quando você está com Deus, Deus vai te alertar. O Espírito Santo de Deus tinha avisado para Aías: olha, vem aí a esposa de Jeroboão e ela disfarçará, fará como que se não fosse. Né? Quando ela chegou, ele a surpreendeu, porque ele já sabia que era ela que viria, e avisou para ela que assim que ela colocasse o pé na cidade, o menino morreria. Ou seja, já começou cortando aí a descendência de Jeroboão. A descendência de Jeroboão foi cortada diretamente por Deus, porque ele não seguiu as ordenanças de Deus. Mesmo ele tendo o profeta Aías para poder direcioná-lo ali, ele não ouvia, ele não entendia. Mas já ao contrário, quando chegou em Roboão, que um homem de Deus alertou ele, Semaías, um profeta, a Roboão. Engraçado, Deus levantou Semaías para direcionar Roboão e Deus levantou Aías para direcionar Jeroboão. Era da vontade de Deus que os dois fizessem o que é de Deus. Só que, diferentemente de Jeroboão, Roboão e os príncipes se curvaram perante a vontade de Deus, e os príncipes de Judá. Entenderam? Diz, Deus é justo, Deus é correto. Nós o deixamos, nós fizemos besteira, e ele mandou contra nós Isaac. E interessante que quando Jeroboão fugiu, olha só que as consequências que os pais fazem acaba atraindo aos filhos. Quando Jeroboão fugiu da presença de Salomão, ele foi ter com Isaac, rei do Egito. Tá? É com esse rei que ele foi ter com ele. E ele mesmo veio depois invadir quem? Invadir o reino de Judá. Então, consequência de algo que Salomão fez. E por que Salomão resolveu querer matar Jeroboão? Porque Jeroboão foi conclamado que seria, no lugar dele, que entregaria tribos. Então, os homens que se afastam de Deus, eles sempre tentam resolver as coisas de acordo com a vontade deles. Sempre tenta dar um jeito para resolver o problema. Isso se torna muito pior, se torna muito mais complicado, porque não era a vontade de Deus, ele tentou dar um jeito, ele foi para o Egito, quando ele vai, ele se torna um homem poderoso lá no Egito, quando ele volta, ele tem as 10 tribos, e pior, ele tem um aliado, o rei do Egito, Sisaque. E quem vem atropelar Judá? Não foi Jeroboão, foi Sisaque, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que faz, para não colocar os nossos filhos em situações de conflito que eles não precisam viver. Mas por Roboão ter se humilhado, por os príncipes de Judá terem se humilhado, Deus falou assim:
No versículo 12, 6, Deus disse assim: então se humilharam os príncipes de Israel. Não, então fala-se assim na palavra de Deus. Então se humilharam os príncipes dos reis de Israel, os príncipes e o rei de Israel, e disseram: o Senhor é justo. Aí, vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías de novo, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Mas tinha uma consequência. Ele disse assim: eles serão servos dele, escravos dele, para ver a diferença entre a servidão de servir a Deus e a servidão de servir ao mundo. Gente, é muito comum falar assim, ser crente, né? Hoje a terminologia crente, gospel, cristão, ele tem nomes que dão, né, para aqueles que servem o evangelho de Cristo. O importante é o seguinte: há uma diferença muito grande entre servir a Deus, um pai que protege, um pai que vai te dizer não às vezes, quando você precisa ouvir não, você vai pedir, ele não vai te dar, porque é o que é melhor, às vezes pode acontecer, e um pai que seria o mundo, né? O mundo jaz do maligno, então o pai do mundo é o maligno, e um pai que te dá tudo. Tudo que você deseja, tudo que sua alma deseja, porém num preço muito alto. A alma, né? Todos aqueles que vão para o mundo, que tentam servir o mundo, aqueles que servem a Deus e que optam em ir servir o mundo, se eles se humilharem, Deus ainda vai trazê-los de volta, vai redirecioná-los para os caminhos. Mas fica algo muito terrível que são as marcas do mundo. Por exemplo, é muito bom você estar divertindo, crescendo a sua carne em prazeres, em tudo que é ilícito. Normalmente, tudo que é ilícito gera um prazer instantâneo, né? Que seja na comida, que seja nas drogas, porque ela fala assim, mas comida é ilícito? Sim, também é comida que é ilícita. Tudo que você faz demais é ilícito, né? Porque senão Deus não colocaria o pecado da glutonaria, né? O que é glutonaria? São orgias de comida. Então, se está em excesso, é prejudicial. Tudo que é em excesso é prejudicial. Agora, é engraçado, eu nunca ouvi falar que oração em excesso prejudicaria. A oração em excesso, ele traz uma extrema comunhão. E nunca vi ninguém dizer que ora demais. Mas as outras coisas sempre acontecem, a gente acaba fazendo demais. Diversão demais, prazeres demais. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer? Posso. Mas se você quiser manter a presença de Deus, você tem que ter equilíbrio. O equilíbrio entre servir a Deus, viver sua vida e viver a sua família. Tem que ter equilíbrio. Mas cuidado, não se afaste de Deus. Não abra mão daquilo que Deus trouxe para você em prol de coisas que você quer. Porque a sua família vai pagar no meio do caminho por isso. O que Salomão fez, abrindo mão de Deus pelas tantas mulheres que ele tinha, porque o que ele fez? Cada um Deus desse que ele se encurvou era o Deus de uma esposa que ele tinha estrangeira, de uma das alianças que ele fez. Então ele fazia um santuário para agradá-la. E com o amor dessas mulheres na velhice, ele começou a se encurvar a esses ídolos. E com isso, ele abriu mão de tudo que teria, não sabendo que estava destruindo a família dele, sem perceber. Mas na humilhação de Roboão e dos príncipes, Deus deixou, falou, então tá, só que vocês vão ver agora. Tá, não querem ter os meus sábados, não querem ter os meus estatutos, não querem ter os meus mandamentos, então vai viver debaixo dos mandamentos do rei de Sisaque, que era opressivo, o mundo é opressivo, o mundo te mata aos poucos, o mundo te destrói de dentro para fora, o mundo te explode de dentro para fora. Famílias são destruídas por causa das orgias, por causa de tantas coisas no mundo, por causa das drogas, famílias são destruídas por um monte de coisa. Eu nunca vi família ser destruída por causa de Deus, nunca, em hipótese nenhuma. Família temente a Deus, pelo contrário, eu já vi famílias ser constituídas por causa de Deus, que quando foi falado a uma virgem que nasceria quando foi anunciado a Maria, foi por causa de uma família que foi construída, uma família do nada. José, Maria, do nada assim, o Espírito Santo veio sobre Maria e através desse poder ela concebeu. Não foi algo assim destrutivo, foi algo construtivo, porque todo mundo pode falar, mas destruiu o casamento de José, nada, porque José era um homem temente a Deus, é um homem justo. Ele entendeu o recado, e essa família seria a família primordial do mundo, porque nós hoje nos espelhamos nessa família. Teve problemas? Teve. Primeiro José teve que aceitar um filho que não era dele. Ele teve que crer em Deus, mas Deus apareceu para ele de forma
Em sonhos, o anjo apareceu para ele, alertando para ele que era obra de Deus e que isso aconteceria. Então, na realidade, o que importa é você estar voltado para Deus, que Deus vai te mostrar os planos dele conforme o momento você precisar entender. Cuide da sua família. Se arrependa se por acaso se afastar dos caminhos do Senhor. Ainda tem tempo, ainda tem conserto. Todo mundo acha que toda pessoa quando se desvia da presença de Deus, estou falando hoje exclusivamente para os crentes desviados. Vou falar agora exclusivamente para os crentes desviados. O Arlindo adora trabalhar, o Arlindo realmente gosta de abrir mão do tempo dele para estar buscando, porque é o seguinte, uma coisa que eu descobri recentemente é que o crente desviado, ele não perdeu o amor ao Senhor, ele não perdeu o amor a Deus, ele perdeu, infelizmente, o temor. Ele deixou de lado o temor. Temor é esse não significa medo, temor é respeito. Porque normalmente você não trai por respeito, você não rouba por respeito, você não bate por respeito, quando o assunto é família. Então, quando você olha para o seu pai, você obedece por respeito, não por medo. Então, com Deus não é diferente. Só que quando a gente perde esse temor, que vem a ser o respeito, e a pessoa às vezes nem percebe que está perdendo o respeito. Ela começa a praticar coisas erradas, como aquela famosa história, nada a ver, tudo bem, é permissível, não tem problema. E aí vai se afastando. E uma transgressão traz outra e outra e outra. O que aconteceu com o filho pródigo quando ele foi? Ele perdeu o respeito ao pai. Mas ele lembrou que só tinha um local que ele era tratado bem. E que os empregados do pai comiam melhor do que ele. Que não olhava para lavagens e bolotas de porcos. Então ele lembrou, volto para a casa do pai. O que o pai fez? Colocou sandálias no pé dele e o anel de volta no dedo dele. Então todo aquele crente que se desvia, primeira coisa ele vai ouvir sempre uma opressão maligna dizendo que para ele não tem mais jeito. Que para ele acabou-se. Tudo, não tem mais jeito, o pai não aceita. O filho pródigo prova que o pai sempre aceita de volta. Jesus, ele é maravilhoso, Deus é maravilhoso e ele é misericordioso. Ele aceita de volta. Você vai ver com algumas consequências, mas vai ter de novo o anel no seu dedo. O anel significa autoridade no nome de Jesus. Você terá de volta colocado no seu dedo. Você terá de volta a sandália aos seus pés e roupas festivais, roupas novas, quer dizer, roupas de festas, roupas limpas. Você terá de novo o evangelho nos seus pés outra vez, o evangelho da paz. Então você terá voltado para Deus outra vez. Então, primeira coisa, se você desviou algum dos seus filhos por algo terrível que você fez, busque presença de Deus. Conserte com Deus para que Deus conserte com seus filhos. Peça clemência a Deus para que os seus erros não sejam visitados nos seus filhos. Pense bem nisso, uma família destruída vai machucar muito mais você do que ele depois, porque para ele ainda vai ter tempo de salvação. Agora, em tempo de conserto. E para você, às vezes, está no finalzinho, pode não ter tempo de conserto mais. Estou falando isso para mães, para pais. Entendam o seguinte, tudo que Roboão passou foi em consequência da vida de Salomão. Mas também ele poderia ter vivido nos caminhos do Senhor, porque ele conhecia. Só que ele desistiu, assim que foi firmado o reino na sua mão, ele saiu e se afastou dos caminhos do Senhor. Mas teve a vantagem, por ele ouvir do avô, por ele ouvir as histórias que Davi passava, provavelmente alguém falando, ele se lembrou. E quando foi confrontado pelo profeta, ele atendeu. Por se humilhar na presença de Deus, foi voltado para ele. Ele voltou para Deus. E Deus falou, ok, tudo bem, vou te aceitar, não vai vir a ira sobre vocês, porém vai vir livramento, porém você vai entender a diferença entre me servir e servir o mundo. E muitas vezes nos crentes desviados, Deus permite que ele vá no mundo, que ele se atropele um monte de vezes, que ele se machuque muito, é só para ele entender, então servir a Deus, entre ter os dias de louvor, entre estar lá na igreja no domingo, entre poder estar junto com a igreja, entre poder estar em comunhão com o bom, ou ter que estar no mundo às vezes, porque após uma saída de um barzinho, uma rodada de grande bebedice, de grande consumo de droga, vem um momento sozinho. Um momento onde os conflitos internos, demônios internos começam a gritar, onde você começa a brigar com seus próprios demônios, com sua própria consciência de que está errado, e você não tem um ombro amigo às vezes. Você está sozinho, você não tem. Por quê? O Espírito Santo não deixou você, mas você não consegue mais ouvir, ele não consegue firmar mais para ter direção dele. Quando você está, às vezes, infelizmente, cometendo adultério e você não teve temor a Deus, tudo bem, na hora ali é um momento prazeroso, mas você volta para casa.
Ou você volta para estar sozinho, às vezes, não está mais, às vezes até casado com a esposa ou com o esposo, você volta para casa. É o momento de solidão. Quando você vai fazer tudo que é diferente, que é contra a vontade de Deus, você tem um momento de que você vai estar sozinho. E o pior é isso, você se sente sozinho. Quando estamos na servidão de Deus, assim que você sai da igreja, que você sai dos seus trabalhos, que você faz das suas coisas, que você volta do seu momento secreto, você não está sozinho. Essa é a grande diferença. Quando você está sozinho, é a hora que você vai estar em secreto com o Pai. Não tem coisa melhor. É o momento que você vai estar mais bem acompanhado, é o momento que você está em secreto, quando você fecha a sua porta para falar ao Pai em secreto, que Ele te ouvirá em secreto e te recompensará. Então, ou seja, não existe momento sozinho. Então, aqueles que se desviaram do evangelho por algum motivo, que passaram por alguns momentos difíceis, volta. Tem sim perdão. Tem. Enquanto estiver o dia de hoje, que você estiver vivo hoje, ainda tem condições de conserto. Ainda tem volta. O Pai ainda quer colocar um anel no seu dedo. Hoje eu vejo o que Roboão fez por voltar para a presença do Senhor. Por entender, na realidade, que deveria ficar. Porque fala assim, vou estar lendo um pouquinho mais logo à frente para finalizar o vídeo, no 2 Crônicas 12, a partir do 13, porque é só do 13 ao 16 e finaliza o capítulo, diz assim, o reinado de Roboão. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, era uma amonita, né? Que eu estava tentando lembrar o nome aqui, estava nesse capítulo. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos mais de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías. Descansou Roboão com seus pais, Semaías, né, o profeta, e Ido, o vidente, e no registro das genealogias. Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Você está entendendo por que às vezes a gente faz o que é mal? Às vezes você tem tempo para buscar tantas coisas que você precisa buscar, mas não põe o seu coração, não dispõe o seu coração a buscar o Senhor. E você pode buscar as outras coisas e o Senhor tudo ao mesmo tempo, porque na realidade o Senhor completa as outras coisas. Busca em primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você está buscando o Senhor, você pode buscar um curso bom, você pode ser um bom engenheiro, você pode ser um bom jogador de futebol, você pode ser o bom que você quiser, se você primeiro buscar o reino dos céus. Porque na realidade o Senhor ele não atrapalha as suas vontades, ele melhora os seus caminhos. Essa é a grande diferença. Então não se afaste de Deus para ir para o mundo sozinho. Se aproxime de Deus para ir para o mundo acompanhado. Se aproxime de Deus para ser vitorioso no mundo. Essa é a grande diferença. Vou estar parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e já vou estar fazendo outro vídeo. E agradeço pela paciência por ter me ouvido até aqui.